Em momentos de crise, ter acesso a informações corretas e de fontes confiáveis é essencial. No TV Campus Entrevista de hoje, eu converso com a professora Luciana Menezes Carvalho, que integrou o projeto Verdade ou Mentira, de combate a fake news durante as enchentes de maio de 2024. Não sai daí porque o TV Campus Entrevista dessa segunda já está começando. Eu sou Victor Souza, estudante de jornalismo, e no TV Campus Entrevista de hoje a gente recebe a professora Luciana Menezes Carvalho. Prof, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista novamente. Olá, Victor, pessoal que nos acompanha, satisfação estar com vocês aqui de novo, né? Trazendo novamente o tema aí da desinformação que é tão importante. Prof, para começar a nossa conversa, eu queria te perguntar por que a desinformação, a fake news, ela é tão disseminada em momentos de crise como as enchentes de maio de 2024? Como a gente conversou da outra vez, né, Victor? A desinformação ela está muito ligada à vulnerabilidade das pessoas, né? Seja psíquica, emocional, enfim, ela está aí presente nas plataformas digitais, na mídia, nas rodas de conversa o tempo inteiro. Mas em situações de crise, a gente viu na pandemia, a gente viu ano passado nas enchentes, cada vez que acontece um fato, né, que abala emocionalmente as pessoas, acontece mais a adesão à desinformação. Porque as pessoas estão ávidas por informações que as ajudem. E a desinformação que ela é produzida intencionalmente, com intenção, né, de ganhar dinheiro, de obter alguma vantagem política, de atacar um adversário, uma causa, porque tem muitos tipos de informações que causam uma desordem da informação, né? A desinformação especificamente, ela envolve essa questão intencional. Quem compartilha nem sempre tem intenção de prejudicar. As pessoas muitas vezes acreditam que é verdade. E nas enchentes do ano passado a gente viu isso porque a água chegou na casa das pessoas, as pessoas não tinham para onde recorrer, muitas vezes assim recebendo muita informação milagrosa, não, o motivo é tal coisa, ou então teorias conspiratórias, informações erradas de serviço, né, atrapalhando muito. Teve golpes que a gente viu, a polícia teve que agir, né, por conta de uma série de golpes que visavam tirar dinheiro das pessoas. Infelizmente, a gente viu agora, no acidente que aconteceu com o ônibus na região ali de Lajeado, né, Vale do Taquari, teve pessoas usando a tragédia para pedir dinheiro, se fazendo passar por familiar de vítima, sobrevivente, enfim. Então, assim, infelizmente é um problema da humanidade, né, que a tecnologia potencializa. Prof, e no Verdade ou Mentira, quais estratégias vocês usaram para identificar, para checar e também para divulgar essa notícia verdadeira, né, para combater a desinformação? Nós fizemos, então, né, retomando assim, com tudo que estava acontecendo, a gente do jornalismo percebeu que o que a gente podia fazer para ajudar as pessoas naquele contexto da catástrofe climática era levar informação verificada para as pessoas. Então, nós fizemos uma força-tarefa junto à Rede Nacional de Combate à Desinformação, da qual a gente faz parte, e nos unimos, né? No caso, eu aqui em Santa Maria, o professor Maicon também, Crote, professoras da UFSM Campus Frederico, professora Janaína, professora Cláudia, professora Miriam, técnicos também de lá e daqui. Nós nos unimos junto aos nossos estudantes, né, voluntários e bolsistas, que nós conseguimos bolsa da Pró-Reitoria de Extensão por conta do programa da UFSM Solidária e Cidadã, que naquele momento estava ajudando na reconstrução do Estado, né, e segue com vários projetos. Nós passamos, então, a pegar as checagens já feitas por agências de referência do país, Lupa, Os Fatos, uma série de outras agências, e nós fazíamos a adaptação para a linguagem do rádio. Por que o rádio? Porque o rádio, ele consegue romper bolhas que a internet muitas vezes não consegue, né? As pessoas na internet ficam nas suas bolhas ideológicas, enfim. E, por outro lado, naquele momento tinha gente sem luz ainda, meses depois, e aí o radinho de pilha era a maneira de
ter acesso à informação verificada. E o rádio também é um veículo em que as pessoas se sentem muito próximas, confiam no radialista, conhecem ele. Nós tivemos aí uma série de emissoras parceiras na região de Santa Maria e de Frederico, né? Foram 14 emissoras, se não me falha. E então os alunos, os bolsistas e voluntários gravavam para a linguagem do rádio essas checagens, por exemplo, tinha corpos boiando em Canoas, né? O que não era verdade, todas as autoridades desmentiram, não tinha nenhuma confirmação disso. E aí os alunos gravavam, uma vez por semana nós mandávamos para as rádios aí de 3 a 5 programetezinhos, né? Que era verdade ou mentira, como tu colocaste, e isso circulava, tanto na região de Frederico quanto de Santa Maria. Foram 3 meses aí, né? Levando informação verificada. A gente selecionava como? Nós buscávamos verificar fatos. Não, como a gente estava próximo do período eleitoral, as eleições municipais de 2024, nós não queríamos também, daqui a pouco, parecer que a gente estava apoiando um ou outro lado, né? Então, o que a gente fazia? Se tivesse nome de um político, a gente não usava aquela checagem. Porque o fulano disse tal coisa. Isso não entrava no nosso critério de seleção, né? Mas fatos diziam, olha só, os caminhões estão sendo parados com doações. Não era verdade, vamos avisar as pessoas. É verdade que tem crianças sem os pais no hospital tal. Não era verdade, a gente fazia a checagem disso, né? Então, nesse sentido é que nós trabalhamos. Prof, e quais foram os principais tipos de desinformação que foram encontrados aí quando vocês estavam fazendo essa questão do fact-checking, né? A gente não fazia o fact-checking, né? A gente veiculava o fact-checking feito pelas agências, porque fazer checagem de fatos, a metodologia realmente exige muito tempo, exige acesso a muitos dados, né? E nós não tínhamos tempo e equipe para isso. Sim. Então, a gente aproveitava o que as outras agências faziam e levávamos para a linguagem do rádio. Tipo de desinformação, informação descontextualizada. Então, às vezes, algo que aconteceu em outro país circulava como se fosse da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Tinha também aquela totalmente fabricada, né? O pessoal usava IA, já estava se popularizando, aplicativos de inteligência artificial para criar vídeos dizendo que era da catástrofe em algum bairro, em alguma cidade. Tinha também, assim, depoimentos, né? Pessoas que gravavam, às vezes um influenciador gravava um vídeo dizendo que algo estava acontecendo, só que era mentira, ele só estava querendo gerar engajamento para ele, né? Coisas assim. Teve, inclusive, né, na investigação policial aí, influencer que acabou sendo preso, inclusive, né, por conta desse tipo de estratégia. Então, os tipos variavam nesse sentido. Prof, e tem como identificar o impacto que isso causou na população? Teve alguma questão de engajamento do público, um retorno que tu teve? Na verdade, sim, nós conversamos com algumas rádios, a gente aplicou um formulário, uma pesquisa junto às rádios e recebemos um retorno muito positivo. Nós não conseguimos aplicar junto aos ouvintes das rádios, mas a gente conseguiu um retorno dos profissionais, né, que trabalham nessas rádios, com um retorno muito positivo, assim, da importância de ter um produto feito pela universidade, que leva o nome da universidade, cursos de jornalismo, os alunos em formação, e foi uma forma, assim, de as pessoas que às vezes não acessam, não seguem essas plataformas de checagem nas redes sociais, na internet, elas ouviam na sua emissora mais próxima, né? Porque tinham rádios assim do interior aqui da Quarta Colônia, rádios lá no interior da região do Médio Alto Uruguai, próximas a Frederico Westphalen, onde tem outro curso de jornalismo da UFSM. Então, houve um feedback das rádios, né, dizendo assim que era um conteúdo muito importante e que realmente gerou impacto na comunidade. Inclusive nos solicitando que em outras situações a gente volte a fazer esse tipo de produção. Prof, tu falou sobre os alunos, né? Qual foi o impacto na educação deles como futuros jornalistas de terem participado nesse projeto? A gente sempre, a extensão, ela envolve a comunidade e envolve os estudantes, o ensino, né? Esse tripé ensino, pesquisa e extensão está sempre amarrado. E para os nossos estudantes, assim, com certeza foi um trabalho importante de estar em contato com a checagem de fatos, de trabalhar a linguagem radiofônica e de pensar lá na ponta, nos ouvintes das emissoras, na linguagem mais adequada para que as pessoas
parem para ouvir, né? Porque o rádio também tem isso, esse dinamismo, essa volatilidade, né? E aí tinha que atrair, a gente fazia em formato de pergunta ou resposta, era um diálogo muitas vezes, um perguntando para o outro, para mostrar como funciona no dia a dia, né? Ah, Vitor, é verdade que aconteceu tal coisa na enchente lá em Porto Alegre? Daí o outro trazia, né, explicando se era verdade, se não era e por quê. Então, os alunos se envolveram muito nisso, eles se sentiram também naquele momento de catástrofe que, às vezes, a sua cidade, alguém da sua família estava, né, numa situação vulnerável por conta das enchentes. O aluno se sentia também fazendo alguma coisa pela sociedade. Colaborando. Né? Colaborando, sim. E esse papel do jornalismo, esse papel social, né, que a gente tem que estar sempre lembrando. Prof, e agora para o futuro? Em outras ocasiões de catástrofe ou eventos climáticos extremos que possam vir a ter ações de desinformação, como combater e como principalmente identificar fake news nas redes sociais e em outras mídias sociais? Sabe que a grande questão, né, que fica, que a gente tem visto e que, assim, governos, instituições têm adotado é a educação midiática. É educar para as mídias, com as mídias, para que as pessoas criem uma cultura ao longo do tempo. Desde a criança, a gente está vendo os impactos da desinformação na infância, porque a desinformação traz junto o discurso de ódio, manipulação. A gente vê, né, o que acontece. A gente teve a morte recente de uma menina de 8 anos por se envolver num desafio de rede social. Então, isso é muito triste, é muito impactante. Então, a educação midiática começando desde a pré-escola, falando sobre desinformação, internet, rede social, os pais, né, as famílias, os professores acompanhando desde a mais tenra idade, né, evitando ao máximo assim, a chegada nas telas, aos dispositivos conectados e depois não tendo aquela ideia assim, ele está em casa, ele está seguro. Hoje o maior perigo está online, né? Então, trabalhar isso nas escolas, na sociedade de um modo geral, nas empresas, é um trabalho assim de formiguinha. E a gente, enquanto universidade, tem esse papel de levar, né? O grupo de pesquisa do Desinfomídia está aí com alguns projetos. A gente tem agora o Verdadeiramente, que é voltado para a saúde mental, que logo vai estar aí disponível para a população, né? E a gente tem procurado aqui também trazer para a própria universidade, institucionalizar práticas voltadas para o combate à desinformação, né? Porque é um problema cultural. A desinformação sempre vai existir, sempre vai ter gente produzindo isso de modo industrial, de modo profissional. A regulação das plataformas, enquanto ela não acontece, que ela é necessária para que as plataformas, que são grandes empresas de tecnologia, né, respondam por aquilo que circula ali, moderem o conteúdo. Enquanto isso não acontece, a gente tem que formar as pessoas para saber lidar com isso, né? Desde a mais tenra idade até a terceira idade, que também muitas vezes acaba, como chegou mais tardiamente a tecnologia, né, acaba tendo uma relação às vezes mais complexa com a tecnologia e acaba sendo também mais vulnerável à desinformação. Então, no que a gente puder, né, enquanto grupo de pesquisa, por meio de projetos de extensão, levar essa educação midiática combatendo a desinformação, a gente vai estar aí tentando, dentro das nossas possibilidades, fazer. Perfeito, prof. Muito obrigado. Queria parabenizar a senhora pelo projeto e pelo novo projeto também, Verdadeiramente isso. Fica o convite para vir aqui depois com o projeto mais estruturado para vir conversar com a gente, esse também que é sempre tão importante. A gente volta, com certeza. Obrigada, Vitor. Obrigada ao pessoal que nos acompanhou. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, lembrando que você pode nos assistir pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo YouTube da TV Campus, a qualquer momento no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Eu retorno na semana que vem com mais um episódio sobre ações da UFSM durante a crise climática de maio de 2024. Até mais!